Adriano Pinheiro. Todo mundo gosta. Todo mundo ouve. Entrevista. Esclerose múltipla. Aí a gente fala assim, esclerose múltipla, que nomão, né? Que negócio difícil, complicado. E muita gente não entende, não sabe o que é, né? E estamos no mês, né, da conscientização da esclerose múltipla. E hoje nós vamos falar também, porque a Roberta tem uma lei, que é a semana, né, de conscientização da esclerose múltipla. Roberta, bom dia. Bom dia, Adriano Pinheiro. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Atibaia e também o pessoal que está seguindo na live da rádio. Um assunto importante para falar, né? A lei Sim. foi aprovada o ano passado, em 2018. Desculpa, em 2017 foi aprovada a lei. E aí, o ano passado, a Secretaria de Saúde Municipal já entrou com algumas ações, né? Eles levaram alguns pacientes que têm o diagnóstico de esclerose múltipla para São Paulo, para participar do evento que houve lá, uma peça teatral, e também houve algumas palestras de conscientização nos postos de saúde. E é fundamental, né? A doutora tem embasamento total para falar mais sobre isso, mas a lei vem com o objetivo de conscientizar mesmo, né? Porque é uma doença, é um diagnóstico difícil, né? na minha visão, né? Difícil de ser diagnosticado e que é confundido com muitas outras doenças. E aí, por exemplo, como depressão, como transtornos de ansiedade, estresse e tudo mais. E se você diagnostica ela, se o diagnóstico ele sai precocemente, o quanto mais rápido esse diagnóstico aparece, mais fácil é de tomar as medidas, as medicações, e aí você evita com que as sequelas da doença sejam mais graves. Então, se você diagnostica precocemente, a qualidade de vida do paciente depois é muito melhor. Se você demora para diagnosticar, vão acontecendo lesões neurológicas e isso vai comprometendo muito mais. Doutora Marília Mamprim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Roberta, que sempre está aí na luta junto com a gente na esclerose múltipla. E perfeito a sua colocação, né? Eu acho que a grande importância de ter um dia para a esclerose múltipla, um mês para a esclerose múltipla, é conscientizar que o diagnóstico precoce significa vida melhor. Significa que a doença vai ser bem controlada e a vida vai ser normal. Existe uma causa estabelecida para a esclerose múltipla ou não? A esclerose múltipla ela é multifatorial, então ela tem algumas causas genéticas, mas não é um gene apenas. Então ela é importante deixar isso claro que não é hereditário, né? Ela é muito mais genes soltos, né, que vão passando um para o outro, mas não quer dizer que a mãe tenha, o filho vai ter. Se a filha vai ter. Não. Isso é importante deixar claro. E outros fatores que são o que a gente chama de fatores ambientais. Então, tabagismo, então fumar é importante para o desenvolvimento. Então, deixar de fumar é uma coisa importante, fatores, né? Um dos fatores de risco. Obesidade é um outro fator. O estresse é super importante como fator de risco. Ou seja, é um turbilhão de coisas que a pessoa desenvolve, não que ela nasça com isso, mas ela acaba desenvolvendo. Desenvolvendo ao longo da vida e principalmente na juventude. Então, acomete mulheres, na maioria das vezes branca, de 20 a 40 anos. Então, é muito precoce, né? Muito precoce, né? Mais raramente, mas existem crianças, mas a grande maioria é de entre 20 e 40 anos. E por que essa dificuldade em diagnosticar a esclerose múltipla? A dificuldade é porque é uma doença que, como a gente chama de desmielinizante, ela ataca a bainha, o que recobre o neurônio, ela ataca, inflama, vem aquele sintoma neurológico e depois o próprio organismo se refaz. Então, é um sintoma, no início, passageiro. Então, pode ter um embaçamento visual ou um formigamento no lado do corpo, e isso melhora espontaneamente. Por isso que é muito confundido com estresse, com depressão, ansiedade, porque melhora sozinho no início. Então, são sintomas que vêm e voltam, e conforme o tempo... E uma hora vai vir e não vai voltar. E não vai, exatamente. Então, por isso que, nesse momento, é a hora mais importante que a gente chama de janela terapêutica. É ali que a gente precisa agir. Que vai ser super importante ao longo da vida para não ter sequelas. São muitos medicamentos, cada caso é um caso. Como é que
funciona o tratamento disso? Existe o protocolo do governo, né, muito bem estabelecido, com medicamentos, várias medicações de primeira linha, segunda linha, terceira linha para o tratamento, e é muito individualizado, vai depender de qual é o tempo que esse diagnóstico veio, se é mais tardio, se é inicial, se é uma doença mais agressiva, ou seja, se no diagnóstico já se apresenta com um surto mais grave. Então, vai depender de cada paciente, mas o governo nos disponibiliza já muitas medicações e de alta eficácia. Gente, não é transmissível, viu? Não pode ficar do lado, né? Porque Sim. muita gente acaba... Não, porque quando você fala de doença, as pessoas já pensam assim, vou pegar, né? E surge até um certo medo, né? E por isso é bom a gente conscientizar, e essa semana de conscientização, né, que a gente passa a fazer parte também, trazendo as informações, porque não é transmissível, é uma doença individual, né? Não é porque o pai teve que o filho vai ter, não é porque o avô teve que o neto vai ter. Então, acho que é bom a gente esclarecer esses pontos, porque as pessoas já começam a ter um certo pânico. Ih, meu Deus, como é que eu vou saber se eu tenho ou não? Sim. E essa é a pergunta que o pessoal está fazendo em casa. Como é que eu sei se eu tenho ou não, se alguém da minha família tem? Sim, perfeito. Pegando sua colocação, é autoimune. Então, é a minha imunidade atacando o meu próprio organismo. Então, nunca uma doença vai ser igual a outra, porque as imunidades são diferentes. Então, não quer dizer que se eu conheço uma pessoa que logo no início foi para a cadeira de roda, quer dizer que eu vou também? Não. Isso é o mais raro e isso pode nunca acontecer com você. Pegando uma doença mais comum, mas chulamente comparando, é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas uma artrite reumatoide, que é o meu organismo atacando as minhas juntas, por exemplo. Exatamente. Né? É o mesmo raciocínio, só que em vez de atacar a junta, vai atacar os neurônios. Então, vai atacar só cérebro e medula, né? Não pega outros nervos do corpo. Né? E o diagnóstico, ele vem com o exame clínico, então o neurologista precisa fazer o exame clínico, ter a história típica da doença e ter uma boa ressonância. Né? O bom tratamento leva a qual nível de saúde da pessoa que possui? Vida normal, trabalho normal, viagem, filhos, casamento, se quiser. Vida longa e etc. Normal. Isso não, a doença não encurta, não abrevia a vida do paciente. Tira a qualidade de vida, Sim. se não tratado, né? Exatamente. Uma coisa que eu achei... Ai, desculpa interromper, que eu me empolgo, né? Não, uma mas coisa que eu achei você tá aqui pra interessante, uma vez que a Marília comentou comigo, que às vezes a qualidade de vida do paciente com esclerose múltipla é até melhor do que quem não tem, porque a pessoa fica com Pela medo, preocupação, né? né? A pessoa fica com medo e começa a se tratar mais, né? Vai para academia, começa a se alimentar melhor, tenta, se possível, beber menos, fuma menos, então acaba ficando, às vezes, com uma qualidade de vida e uma saúde até melhor do que... A saúde geral, né? Do que porque quem muda não tem. totalmente a rotina, eu acho, não sei. Mas Sim, acho que... todas as doenças crônicas, como o paciente vai mais, a pessoa vai mais ao médico, faz mais exames, tem mais orientações, então tudo é feito de maneira mais precoce e o médico mais está lhe frequente orientando. também, né? Então a normalmente pessoa vai faz melhor. o exame a cada não sei a periodicidade, mas a cada 2 meses está ali fazendo o exame tal, exame tal, exame tal. Ou seja, ela está se precavendo de outras doenças também, né? Sim, Acho que fazendo isso atividade física, Sim. tudo que ajuda a atrasar, né, a doença e a melhorar a sua qualidade de vida. O não tratamento, ou seja, a pessoa deixa para lá, mas ela é assim mesmo, né? Ela esquece mesmo, não, ela faz isso mesmo e vai deixando. O que pode ocorrer? Quais são as consequências do não tratamento? Como cada cérebro vai reagir de um jeito, né? E cada sistema imunológico de um jeito, é difícil falar para todos, geral. Mas a gente tem já foi feito isso, porque antes não existia tratamento, o primeiro tratamento é de 1994, então se a gente for ver é muito recente. Né? Então, antes disso, foram acompanhados os pacientes e foi visto que em 10 a 15 anos evolui para a cadeira de rodas, com dificuldade, então, tanto do equilíbrio, quanto da força, dificuldade também da cognição, ou seja, Fala a memória. Também, fala fica prejudicada porque ela fica... Pastosa. Ela fica mole, com dificuldade de articular as palavras. Então, isso tudo vem vindo em decorrência das inflamações sem tratamento. Então vem esse acúmulo de problemas. Como é no neurotransmissor, ou seja, há uma dificuldade ali de transmissão correta de informação entre um neurônio e outro, isso mesmo. E aí acaba que a pessoa tem, cada um, é claro, dentro da sua
da sua limitação, tendo alguma limitação vai ter, né? Então, se não tratar. Com certeza a evolução em 15 anos, o que foi visto é que a maioria vai para a cadeira de rodas, não tem condição, tem uma dificuldade muito grande na memória que a gente chama de trabalho, que é aquela conexão que a gente faz no dia a dia. Raciocínio rápido, né? Seria o raciocínio rápido. Te vi, te conheço, sei o seu nome, sei onde você trabalha, então fazer essas ligações. Porque eu não consigo lembrar o nome de ninguém, eu já estou começando a pensar aqui. Eu vou te dizer uma coisa, a pessoa me fala um nome em 1 minuto, no outro eu falo, quem é mesmo? Olha. Então, vamos aí pensar. Já é excesso de trabalho. Não, pode ser. Roberta, e essa lei que você propôs na Câmara, que acabou virando lei, na verdade, uma proposta de lei que acabou virando lei, surgiu com um intuito de conscientizar. E quais os trabalhos que são realizados para conscientização desde então? Para dizer a verdade, Adriano, na época surgiu até a intenção era muito maior, né? A doutora Marília na época me auxiliou e deu uma supervisão na criação da lei. A intenção era criar um programa de atendimento aos pacientes com esclerose múltipla, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa aqui em Atibaia para ver em média quantos pacientes tinham, quantas pessoas tomavam a medicação no SUS, para ter uma ideia desse número de pessoas para criar um programa. O que seria criar um programa? Ter o suporte terapêutico necessário, um grupo daquelas pessoas falarem sobre a rotina do paciente com esclerose múltipla, alguns grupos com psicólogo, enfim, e oferecer transporte para quem não conseguisse, se a medicação precisasse ser entregue em casa. Era um programa específico mesmo para atender esses pacientes. Porém, vem aquela frustração do vereador, né? O vereador ele não pode criar projetos de lei que gerem custo para o município, porque eles chamam de vício de iniciativa. Então, a gente teve que readaptar todo o projeto, porque não teria como criar esse programa. E nesse levantamento, qual foi o resultado que você encontrou? Muitas pessoas, poucas pessoas? Foi uma média, na época, se não me engano, não sei se esse número mudou, mas acho que era uma média de umas 50 pessoas assim na cidade. Era uma média. O que relativamente, porque não tem como saber exatamente. O que relativamente é muito, né? Se for pensar a doença, bem, né? na nossa região, são 54 para cada 100 mil habitantes. Então, 54 pacientes para 100 mil habitantes. Então, acho que é isso mais mesmo. ou menos isso. Então já vou sugerir aqui, sei lá, prefeitos da região, consórcio, então, para desenvolver um trabalho nesse sentido, né? Porque 50 pessoas falam, eu não vou abrir um espaço para atender 50 pessoas. Então, você faz um consórcio, Bragança, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, sei lá, Mariporã, Terra Preta, e aí você pega... Marília conhece todo mundo. Não, então, mas é o que eu digo, se você fizer um consórcio das cidades e cada prefeito contribuir com uma pequena quantidade, você consegue atender todo mundo, porque se for regionalizar não é tantas pessoas assim, né? Não são tantas pessoas assim. Então acho que conscientização não só da população sobre o que é, mas conscientização dos próprios administradores públicos da importância de se dar esse apoio também, né? Sim, acho que centralizar é o ideal, porque como é uma doença rara, né? Sim. Então, por essa incidência de 54 para 100 mil, é considerado rara. Só que não é raro quando é com você, né? Então, você quando precisa comigo, de um suporte. Muda a história, né? Muda. E quando é com o seu familiar, o seu filho. Então, centralizar e ter esse suporte de profissionais especializados é difícil para cada município. Então, se a gente centraliza, isso fica muito mais fácil, mais acessível. E acho que, além dos familiares e dos pacientes, o importante também é conscientizar a sociedade e as próprias empresas, né? Então, chegou uma pessoa e me falou na empresa que tem esclerose múltipla. E agora? Ela vai conseguir continuar trabalhando? Sim, ela vai conseguir continuar trabalhando. Normalmente, até melhor que outras pessoas. Ela vai tomar o remédio dela, ela vai continuar fazendo as consultas médicas, a cada 3 meses, quando necessário, 6 meses, até os pacientes melhores, e vai continuar tendo a vida dela normal. É importante separar do esclerosado que a gente usa, né? Falar. Sim. Aquela pessoa está esclerosada. Então, por que a gente usava como esclerosado antes? É aquele idoso que já estava com uma demência senil, era chamado corriqueiramente de esclerosado. E isso confunde muito. Mas esclerose múltipla tão nova? Tão jovem, é isso mesmo. E não tem nada a ver com ficar esclerosado. A palavra vem porque quando se estudou o cérebro das pessoas com esclerose múltipla, viu que tinham placas duras. E esclerose é isso, placa dura. É só isso. Vem da anatomia.
Sim. Por isso desse nome. Então, múltiplas placas duras dentro do cérebro da medula. Então, não tem nada a ver com ficar demenciado e esquecido de tudo, não é isso. Surge até um medo da própria pessoa, né? Que quando é diagnosticado com a doença, a pessoa fala, nossa, esclerose, vou ficar doido, vou ficar... Não, calma, não é bem assim que funciona. O nome nem sempre está relacionado ao que já se tinha ideia do que era antigamente, né? Então, se antes você tinha ideia de que esclerosado era aquela pessoa que ficava louca, doida de pedra, a esclerose múltipla não tem nada a ver com isso, né? Então é bom a gente diferenciar bastante. São 8h56, e quando a gente pensa, né, em tratamento e pensa que a esclerose é uma doença, eu vou colocar um rol aqui chulo, tá? Até já avisando um pouco quem está em casa e vocês também, que existe aquela coisa no Brasil de que depressão, por exemplo, é doença de rico, e esclerose poderia entrar no rol das doenças de rico, né? Por quê? Porque as pessoas, quando o problema é mental, não procuram tratamento, até porque acham que é caro, que no SUS não vai ter, que não vou conseguir tratamento. Então é a doença de rico. Ah, isso aí é depressão, é doença de rico. Vai lavar uma louça que passa. Não é assim que funciona. Com a esclerose eu acho que é a mesma coisa. Existe tratamento no SUS, qualquer pessoa tem acesso, como é que funciona? Isso, tem os centros de excelência, né, que tratam esclerose múltipla, então, Escola Paulista de Medicina, Unicamp, PUC de Campinas, cada universidade tem seu centro de excelência e de profissionais capacitados e especializados em esclerose múltipla, né? Isso é disponível pelo SUS. Todas as medicações para a esclerose múltipla estão contempladas no rol da ANS, está disponível pelo SUS. Não tem como você pegar uma receitinha do remédio para esclerose múltipla e ir na farmácia. Na farmácia buscar. Não tem. Tá? Não tem como comprar esse remédio. Esse remédio, na grande maioria das vezes, até por ser rara a doença. Exatamente. Então, uns 90% todo pega pelo SUS. Tá? Tranquilo. Tem uma parte que vai pelos planos de saúde, mas nunca você vai comprar o seu próprio remédio. Pelo custo, são medicamentos que giram em torno de 4 mil até 20 mil reais, aproximadamente, são as medicações disponíveis, e isso o SUS garante. Então, não é uma doença de rico, porque todo mundo pode tratar. Não, exatamente, mas é isso, exatamente, as pessoas têm em mente que, por exemplo, a pessoa que está com depressão, a pessoa que está com esclerose múltipla, tem alguma disfunção, né, cerebral, de que aquilo é frescura, que aquilo é uma coisa que vai passar, que daqui a pouco já não tem mais. Tá nervoso, tá cansado, tá trabalhando demais. Mas quando vai ficando lá na frente, vai afunilando, aí a situação piora. E é por isso que a gente tem que dizer aqui sempre que, gente, qualquer problema que você tenha, você tem que procurar um médico. E principalmente, no caso aqui, são mais acometidas as mulheres. Sim. Né? Mas homem também pode ter. Homem também, mas de 2 a 3 mulheres para cada homem. Para cada homem. Então, mais mulher mesmo. As mulheres são premiadas. São premiadas. Que prêmio também, não né? Vou te dizer uma coisa, esse prêmio eu acho que ninguém queria. Agora, porque o que acontece é assim, vai passar, não, minha filha é assim mesmo, não, minha mãe é assim mesmo. O jovem de 15, 20 anos fala que a mãe que tem 40, vai. Não, ela sempre foi assim, mas não é que ela sempre foi assim, ela está piorando, mas ela sempre foi assim. E aí não vai buscar uma ajuda precocemente, né? E eu acho que é importante a pessoa, e os homens principalmente, né? Isso falando de outras doenças também. Homem não vai no médico. Sim, homem é mais difícil. Não, homem é assim, tipo, é chorão. Qualquer dorzinha de cabeça já não vai trabalhar, né? Mas nas principais doenças, nas doenças mais graves, o homem parece que tem medo do próprio diagnóstico. Não, se eu for lá eu vou saber que eu estou, então nem vou. Né? Deixa morrer do jeito que está. E a mulher, desde pequena, já tem aquela cultura de ir no ginecologista, fazer os seus exames de rotina. Então, a mulher já tem um cuidado maior com saúde, com o próprio corpo, né? E uma conscientização do próprio corpo. O homem é aquele, não posso perder tempo com isso, tenho que trabalhar, só não vou no médico, não estou doente, por que eu vou no médico? Não está doendo nada, por que eu vou? Exatamente. Né? Então, acaba que não faz os seus exames preventivos e que ali poderia ter sido constatado alguma coisa. Sim. Então, a mulher sempre tem um diagnóstico mais precoce do que o homem, com certeza. Até pela frequência que vai ao médico, né? Sim, Eu acho que isso é importante. Roberta, no SUS aqui em Atibaia, está tudo tranquilo, tem todos os medicamentos, está chegando tudo certinho? Está chegando, não tive nenhuma reclamação, aconteceu, acho que foi há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né, Marília? Teve sim uma falta, o governo estava demorando para enviar, teve um período sim que aconteceu, mas foi uma única vez do que eu tenha conhecimento, que eu acompanhe mais de perto toda
história, né, da esclerose múltipla, teve uma vez que teve dificuldade de vir medicação. Acho que talvez até a doutora saiba mais, porque ela conhece muita gente, né? Temos casos pontuais, né? Tem vários tipos de medicação também, exatamente, né? Algumas podem faltar, outras não. E a farmácia de alto custo aqui é referenciada pela Campinas, né? Então, vem de Campinas os medicamentos. Então, muitas vezes o problema não é aqui. O problema é em Campinas ou na distribuição. Campinas... Ou na própria licitação, porque como é compra de produto caro, né? Sim. Querendo ou não, é um produto muito caro. Às vezes a licitação demora um pouquinho mais para sair, ou tem alguma coisa, e geralmente quando passa para a parte administrativa a gente perde o controle, né? Exatamente. A gente não tem o controle sobre aquilo. Então, tem algumas dificuldades pontuais, mas isso nada que a gente não consiga reverter e fazer relatórios e explicar a importância. Os pacientes conseguem ligar na ouvidoria e a gente tem conseguido um bom sucesso. Os principais sintomas, para que a gente que está em casa agora comece a prestar atenção nas pessoas de casa, para que, às vezes, acho que pode ser, então é melhor procurar um médico. E quais são os principais starts para saber se a esclerose está se desenvolvendo naquela pessoa? Ótimo. Então, aquela pessoa que tinha uma visão boa e começa a ter um embaçamento da visão de um olho só. Então, parece que tem uma nuvem, o olho está um pouco dolorido, isso vai piorando ao longo de 1 a 2 dias, estabiliza e depois melhora. Tá? Isso é uma dos principais sintomas iniciais que a gente chama de neurite óptica da esclerose múltipla. Outro é dor na região da face, metade da face, que é o conhecido como neuralgia do trigêmeo. Então, dor facial, começa com mais fraquinho, vai piorando e depois de um tempo melhora. Mas isso é neuralgia. Tomou vento. Muito vezes, passa, vai no pronto-socorro, toma um remedinho, daqui a pouco passou, não vai procurar. Metade do corpo formigando, também com dificuldade de destreza, né, de equilíbrio e de controle motor tátil. fino, também pode acontecer, metade do corpo. Pode acontecer também da cintura para baixo, ter uma dificuldade de movimentação. Então, tudo vai depender do local do cérebro acometido por aquela pessoa. Mas esses são os mais típicos de acontecerem. Então, se eu for deixar um recado, seria qualquer coisa diferente que aconteça no seu corpo, que venha devagar, vai piorando e, de repente, melhora sozinho. E que essa coisa diferente não seja explicado por um outro problema, por exemplo, por uma infecção. Então, não tem explicação, veio, aconteceu, foi embora, não deixa passar. Vai procurar o neurologista. E se já está acontecendo periodicamente, corra. Exatamente. Aí, acho que é isso aí. Porque com uma história clínica, por mais que não seja nada, com uma história clínica e com um bom exame neurológico que é feito no consultório, muitos já são, ou falam, não é nada, não é isso, é outro problema, ou sim, precisamos investigar. Então, esse início é importante ter uma consulta com o neurologista. Não estamos nem falando em exames, mas a consulta com o neurologista é importante. Porque muitas vezes só na consulta já descarta boa parte das possibilidades. Exatamente, porque não é típico, né? Então, esse é o mais importante. Agora, a pessoa chegou lá e aí olha, pode ser. Então, vamos ter que fazer exames. Quais exames são feitos e qual o tempo, o período desses exames para que você tenha uma resposta definitiva de que é ou não é? Então, o principal é a ressonância. A ressonância magnética é o mais importante, de crânio, de coluna cervical, pelo menos. Então, essas duas imagens vão me trazer muito conhecimento de quais são os locais acometidos, as placas, essas placas duras, que é visto quando a gente, lá atrás, que deu o nome da doença, a gente vai ver na ressonância essas placas acontecendo e eu consigo, no mesmo dia, dar o diagnóstico. Então, é muito rápido, isso vai depender do serviço, né? Então, qual é o tempo do SUS, qual é o tempo de cada local, né? Então, as dificuldades do nosso sistema, né? Tanto público quanto de convênio, que também não é... também tem suas dificuldades. Então, tendo as imagens na mão, pode ser que precise do líquor, que é o líquido da coluna. O líquido da coluna, que fica em volta da coluna. A gente faz uma punção desse líquido, manda para análise, e ali a gente vai saber se tem produção de anticorpos dentro do cérebro, atacando o próprio cérebro. Mas não são todas as pessoas que precisam fazer essa punção.
tá? Muitas vezes É rápida também, né? Também é rápida, mas muitas vezes só a ressonância e o exame neurológico já basta para fechar o diagnóstico. Uma pessoa que começa o tratamento e ela está com alguns problemas um pouquinho mais sérios, ou seja, ela já está com um estágio um pouco mais avançado, com os sintomas já um pouco mais avançados. Ela consegue estabilizar em quanto tempo? Isso vai depender do remédio, mas na grande maioria das vezes a gente faz o que a gente chama de pulsoterapia com corticoide, para estabilizar e melhorar o que está sentindo na hora. Né? O que é mais recente, o que veio por último, por exemplo, faz um mês que eu estou percebendo que o meu olho está embaçado. Consigo fazer essa medicação e melhorar bastante até regredir ao normal. E a medicação para controle, ela vai estabilizar até em 6 meses. A mais tardia demora 6 meses. E controlando, a pessoa está normalizada, tranquilinha, não tem problema nenhum. Precisa só fazer o controle de imagem a cada 1 ano, fazer os seus exames de sangue, passar na consulta. Até porque controle. Muitas vezes o medicamento não respondeu da maneira que deveria e vai se trocar um medicamento no caso daquela pessoa. Então, você periodicamente, ou então daqui a 1 ano, aquele medicamento já não está mais fazendo o efeito que deveria, se troca o medicamento, então esse controle tem que ser feito periodicamente. Exatamente, não é mais porque hoje a gente tem muita opção, né? Antigamente tinha 1, 2 medicações, hoje nós temos muitas opções, então qualquer indício de piora da doença ou de atividade inflamatória, a gente tem opção de trocar de medicação por uma mais potente. Né? E isso sempre conversado junto com o médico e o paciente para entender quais são as vantagens da medicação e quais são os efeitos colaterais que precisam ser manejados. Então, sempre discutidos, médico e paciente. Terapias complementares nesse caso também ou não precisa? O que tem de evidência é a vitamina D, não em doses muito altas, mas na dose para suplementar, né, ajuda muito no tratamento. Então, a gente tem evidência científica que deixar a vitamina D um pouquinho mais alta do que as outras pessoas, então suplementar para um pouquinho mais alto, ajuda a imunidade. Então, a vitamina D é considerada um hormônio e ela é imunomoduladora. Ela ajuda a imunidade a ser mais anti-inflamatória do que inflamatória. E, naturalmente, a gente só consegue tomando aquele solzinho das 10 horas da manhã. É ótimo. O duro é quem fica só trabalhando dentro da... Com essa luz não dá vitamina D, essa daqui não tem Tem jeito. que ser o solzinho mesmo. E também tem os complementos, né, em cápsula, sim. mas isso não descarta o solzinho. É importante tomar a cápsula para quem tem a esclerose múltipla e outras E, se doenças possível, tomar o autoimunes, solzinho também. e tomar o solzinho para ajudar, para poder fazer com que essa vitamina D se torne uma vitamina ativa. Potente, né? Exatamente. Tem a potência certa. Roberta, no mais, o que a gente pode fazer para ajudar divulgação, trabalho futuro, vamos dizer, para o próximo ano, já pensando aí numa melhor divulgação da esclerose múltipla? Olha, eu acredito assim que as ações são simples até. Por exemplo, palestras, entrevistas como essa, flyers também, ou no próprio site da prefeitura ou no Instagram da prefeitura, uma informação, né? Isso já alerta a população. É claro que toda vez que se faz se você entra com muita intensidade numa campanha, você pode talvez apavorar e criar uma demanda grande de pessoas, todas as mulheres que têm nas faixas de 30 a 40 anos. Aí uma certa neurose, né? Que na mulher é um pouco mais difícil. A gente que pode ficar desesperada. Criar neurose na mulher é mais difícil do que em homem. Então, eu acho assim, entender, como a doutora explicou, né, que esses sintomas são sintomas específicos, né? A pessoa vai ter um embaçamento da visão, ou vai ter metade do corpo. Porque se você fala, por exemplo, fadiga é uma coisa que todo mundo sente, né? E aí se você coloca lá, se sentindo cansada, a mulher que tem 40 anos, branca naquela faixa, ai meu Deus, tô com esclerose. 3 filhos pequenos. 3 filhos pequenos, entendeu? O bicho pegando. Tô esquecendo o nome dos 3 filhos também, crise econômica, né? Então não é motivo para se apavorar. São sintomas bem específicos. E eu vejo que ações simples mesmo pode trazer... Mas é o que eu digo, o conhecimento geralmente, né? Quando a gente tem noção do que pode ser, quando a gente tem conhecimento, por exemplo, como a gente acabou de esclarecer aqui, as pessoas já não se apavoram tanto também, né? Porque é uma coisa que não dá em todo mundo, é 54 a cada 100 mil habitantes. Então é mais fácil da pessoa falar, peraí, pode ser outra coisa, pode não ser outra coisa. Então acho que dá pra gente... E a própria divulgação, né? Como a Marília falou,
que algumas pessoas têm preconceito, né? Então isso Sim. pode atrapalhar a vida de uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego e as pessoas falam, nossa, mas vai começar a esquecer as É coisas. o outro lado da moeda também, né? Porque não é só a conscientização das pessoas que têm Sim. ou que possam ter, mas sim das pessoas que não entendem o que é a sociedade em si, né? Às vezes pega os exames médicos, declarou que tem esclerose imunitária, não vou contratar não, você está louco, Sim, depois eu vou ficar com um louco dentro. A doença Não, ficou não muito é assim. estigmatizada na minha visão, né? Não sei, a Marília pode falar mais sobre isso, por conta daquela atriz Cláudia Rodrigues, né? Que houve na época, foi muito tempo atrás, acho que não tinha tanta medicação moderna naquela época. E ela chegou num estágio muito avançado. Muito avançado, então ficou muito estigmatizado. As pessoas olham, meu Deus, é a doença da Cláudia Rodrigues. Aí já fica, as pessoas já imaginam que o paciente já vai para a cadeira de roda, já faz uma dramatização, então é necessário, assim, essa divulgação para as pessoas entenderem. Pô, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não tinha as mesmas... Não tinha remédio. Não tinha Não tinha medicação. remédio. Né? Infelizmente era dar o diagnóstico e conviver e tratar os sintomas, mas não tinha um remédio para tratar a doença. Para controlar. Então essa é a grande diferença. Então mudou muito. Esclerose múltipla de 1994 para cá é outra doença. A gente pode comparar chulamente de novo com a própria AIDS, né? Que antigamente... Sim, exatamente. Cazuza, AIDS, 2 anos, morreu, acabou. Né? Então não é mais assim. Sim, hoje as em dia pessoas convivem com a doença. Da esclerose é a mesma coisa. Lá 30 anos atrás era diferente. Não se tinha medicamento, não se tinha estudado ainda a própria esclerose múltipla, né? Não se tinha descoberto o que era, como agia. E agora, depois de descoberta, aí os medicamentos vêm. São caros ainda, é claro, mas o custo deve cair no decorrer dos anos e ser uma coisa mais comum, né? Ou seja, se conviver mais comumente, até pela própria divulgação do que é e explicação de como isso acontece com a pessoa, né? Eu acho que... Sim, e o governo nos ajuda muito nesse fator. Então, o mês da esclerose múltipla vem também para isso, né? Acho que não sei se vocês chegaram a ver até o... É verdade. Ainda bem que você falou, né? Por que você está aqui hoje, doutora Marília? Do nada, né? Do nada, não. Resolvemos trazer, não. Esquecemos assim. de falar sobre... Não sei se vocês falaram, o Ney falou que vocês falaram antes da gente chegar. Ele falou que a gente já estava falando. Então, só de ter um mês, aí tem a casinha da esclerose múltipla lá em São Paulo, tentando mostrar quais são as dificuldades de quem tem a doença, né, quais são as dificuldades do dia a dia. Uma casa sensorial, né? Uma casa sensorial que a pessoa entra e tem a ideia de como no dia a dia fica difícil fazer atividades simples, se, novamente lembrando, não tratado. Visto o diagnóstico mais tardio. Sim, mas consegue ter uma ideia de quais são as dificuldades, palestras acontecendo pelo Brasil inteiro esse mês, na própria esplanada, né, em Brasília, está tudo pintado de laranja, escrito para conscientização da esclerose múltipla, então distribuído panfletos para tudo quanto é lado, para as pessoas não só novamente entender que o diagnóstico precoce e tratamento é importante, mas entender que essas pessoas estão aí convivendo com a gente e não estão passando doença para ninguém. Né? Exatamente, não estão passando doença, não são inválidas, elas não estão ficando loucas e elas vão se tratar e continuar trabalhando, viajando, passeando, normal. Vivendo. E é fundamental a ajuda do governo, porque você pensa, nossa, um medicamento que vai de 5 mil a 20 mil reais, caríssimo para o governo. Mas ficaria muito mais caro se o governo tivesse que pagar fisioterapia, fono, transporte para esse paciente para lá e para cá, e ter que pagar também o benefício, né, quando a pessoa já não tem mais condições de trabalhar. Então, essas ações preventivas, elas são úteis para o próprio governo, porque ele vai gastar com a medicação. E se esse paciente é diagnosticado precocemente, o custo para o governo é muito menor do que se ele evolui, né? E outra, eu acho que não sei aí quem vai dizer a doutora, mas se descobrir antes, ou seja, precocemente, a quantidade de medicamento deve ser menor do que se descobrir depois ou não. A medicação ela vai ser crônica, então todos os dias vai tomar, provavelmente até o final da vida vai tomar remédio, né? Salvo algumas exceções que a gente consegue parar antes, porque a doença se estabiliza, mas na maioria das vezes vai tomar o resto da vida. Então a diferença é que 20, 40 anos é a idade produtiva, a idade que você está trabalhando, está criando seus filhos, está crescendo na vida, né? Tá mais ativa. Então essas pessoas paradas
se a gente pensar em termos de custo, é muito pior do que uma doença que acomete pessoas de 70 anos, por exemplo. Sim, né? sim. Então, o entorno desse paciente, a família, os filhos, todos têm mais prejuízo. A própria sociedade acaba tendo mais prejuízo, né? Sim. Porque é uma pessoa que vai ocupar uma fila mais no SUS, porque vai precisar estar mais constantemente no próprio Sistema Único de Saúde, vai utilizar mais leitos de hospitais, porque vai chegar uma hora que vai ter que parar e vai ter que tomar medicação, né, para causa não, para o efeito, não para a causa. Efeito, exatamente. Né? Então, acho que o diagnosticar essa doença precocemente, eu acho que é a importância máxima dessa entrevista de hoje. Né, para a gente poder, então, alertar as pessoas que existe sim, que tem tratamento sim, e que a pessoa vai viver normalmente. Né? Então, tem que buscar sempre um médico para poder, então, saber se é ou não é. Né? Eu acho que isso é importante. As duas coisas. O diagnóstico precoce e o esclarecimento, por isso até que a lei fica como semana de conscientização e esclarecimento. Então, essas duas palavras, elas têm funções específicas, né? Conscientização de que, olha, tem alguns sintomas específicos, isso pode ser um diagnóstico. Esclarecimento, o que é? Não é um bicho de 7 cabeças, você pode conviver com pessoas assim, não tem nada, isso não é nenhum demérito para a pessoa que tem o diagnóstico, ela não tem prejuízo de nada. Isso é muito importante, essa divulgação ampla é importante para que as pessoas tirem esse estigma. Nossa, meu Deus, está condenado a uma cadeira de roda daqui 2 anos, né? A perder memória, a não ter condições de trabalho e para a própria doença. Porque conheci várias pessoas que têm o diagnóstico e a Marília sabe muito bem disso, né? Tem pessoas que lidam muito bem, isso qualquer tipo de doença, Sim. Qualquer diagnóstico. E tem algumas pessoas que usam, né, que pegam aquele diagnóstico para ser o coitadinho, né? Ou ser o coitadinho, ou para ter alguma desculpa para tal coisa. E isso é muito ruim, é muito prejudicial. A pessoa precisa lidar, isso é só uma coisa a mais na vida dela. Não pode ser a muleta da vida, né? Eu acho é que só uma coisa a vida a pode mais, ser, não pode se vitimizar, não pode ter medo, falar assim, olha, legal, eu como terapeuta, aí não tem como, né? A gente costuma dizer que a doença é um presente, né? Quando ela vem, você utiliza aquilo, o que eu posso fazer de positivo com isso, né? O que eu vou fazer com isso agora? Agora é uma nova condição na minha vida. Como é que eu vou pegar essa coisa ruim e transformar numa coisa boa? Exatamente. E aí você passa a se cuidar mais, você passa a ter mais esclarecimentos, você passa a conviver com outras pessoas, conhecer outras pessoas, isso vai ampliando o seu leque. E como que você pode colaborar e ajudar isso pode ser muito mais positivo do que negativo. Eu acho que essa visão é importante para algumas pessoas que talvez nunca tiveram acesso a algum tipo de terapia, ou a psicólogo, ou terapeutas, e que de repente vem um diagnóstico que não é um diagnóstico leve, nenhum diagnóstico é leve, né? É uma doença degenerativa. Só de você saber que você vai ter que o resto da vida tomar remédio todo dia, você já fica para poxa, tô na roça, né? Exatamente. Sim, mas é engraçado a gente conversar sobre, nossa, mas todo dia eu vou ter que tomar remédio. E aí eu pergunto para os meus pacientes, você tem esse mesmo medo, por exemplo, se alguém fala que tem pressão alta, que tem diabetes e precisa tomar remédio todos os dias? Não, que é no nosso dia a dia, claro, né? É normal. Meu pai não tem doença nenhuma. Só toma lá seu remedinho para pressão. Ele tem toma um a remédio. pressão alta. Tem a pressão alta, exatamente. E precisa tomar um remédio. Então a gente convive com outras tantas doenças que precisa tomar remédio todos os dias. Mas é que já caíram no senso comum, exatamente, né? porque elas são mais frequentes. Como elas são mais comuns, a gente não olha tanto. Não dá tanta importância. Né? E sim, vai tomar um remédio todos os dias, ou tem remédio que é uma vez a cada 6 meses, então tem vários tipos de esquema terapêutico, mas vai tratar o resto da vida, assim como tantas outras doenças que estão no nosso dia a dia. Né? E que a gente não tem tanto preconceito assim, porque já conhece o que é, já sabe que não vai dar nada, se tratar, é claro. Né? Mas acho que tudo vai da divulgação, por exemplo, como a doutora falou, pressão alta é uma coisa muito comum. Então, se a pessoa precisa tomar um remédio para pressão o resto da vida, ela vai. Depressão, já tem um estigma também. Mas eu vou ter que tomar. Por quê? Porque as pessoas veem como, a pessoa é fraca, está dependendo do remédio. Sabe o que eu acho? Eu acho que não consegue ver, olha, tem distúrbio, tem eu não sou psiquiatra, tá? Mas tem uma disfunção ali de serotonina, etc e tal, ela tem uma baixa captação, precisa tomar medicamento como a depressão. Mas eu acho um problema que neurológico, nossa, vou ter que tomar medicação o resto da vida, estou condenada com uma doença que eu tenho que tomar o resto da vida. E pressão alta ninguém fala nada, é uma coisa mas normal. Tudo que provém de sistema neurológico, eu acho que é mais complicado da pessoa aceitar, né? Porque a pessoa, o ser humano acha que tem total controle sobre o cérebro dele.
Eu penso o que eu quero, eu ajo da maneira que eu quero. Não, eu mando no meu... Não. O cérebro manda em você. É diferente. Né? Não é você, o seu consciente, que faz com que o seu cérebro funcione. Né? Então, ainda tem esse estigma de que o que é neurológico eu consigo comandar. Não, você não consegue comandar. O que é neurológico e ponto final. Vai mudar a sua vida, vai mudar a química do seu cérebro, pode mudar todo o seu movimento, pode mudar tudo. Né? Então, acho que ainda existe esse estigma. A pressão alta é sistema vascular, e toma um remedinho, passa. Neurológico, não, eu consigo controlar. Eu mando no meu pensamento. E aí, eu mando no que acontece no meu cérebro. Acho que ainda existe esse estigma e essa função do ser humano de tentar controlar tudo, e não é assim que funciona. Né? A gente pode ajudar o cérebro, né? Então, Sim, a gente pode ajudar com os pensamentos, com um controle emocional, com uma vida saudável, tentar ajudar esse funcionamento, tanto cerebral quanto do restante do organismo. E aí entra a função multidisciplinar do tratamento, né? Então, terapia psicológica, a fisioterapia, o educador físico para ajudar nos exercícios físicos diários, a nutricionista. Então, isso tudo vai ajudar a controlar melhor o organismo. Agora, ficar pensando, não, pode deixar que eu vou pensar aqui de um jeito que eu vou controlar, ou não vou tomar porque eu não quero ficar, quanto mais a gente escuta, vou ficar dependente desse remédio. E você não é dependente do remédio, por exemplo, da pressão? Se você para de tomar o remédio da pressão, a pressão aumenta. E ninguém fica falando, não quero ficar dependente do remédio da pressão. Não, todo mundo lá toma seu remedinho numa boa. E é dependente, porque necessita daquilo para problema, baixar a pressão, né? Qual é o problema disso? Não, mas existe ainda, eu acho que o ser humano... Ninguém reclama de ser dependente de cerveja, né? Dependente de cigarro, dependente emocional, dos relacionamentos, dependente de tanta coisa, né? Não, mas eu acho que ainda existe aquela coisa de eu consigo comandar, eu consigo viver sem, eu consigo fazer sozinho, né? Não, deixa comigo que eu vou resolver. Eu vou aqui mentalizar que o cérebro vai voltar ao normal. Não vai. E assim como o coração, se você comandasse o seu coração, você morria. Porque eu esqueci de comandar o coração. Morri. Acabou. Então é a mesma coisa. Os órgãos funcionam independente do que a gente quer ou do que a gente não quer. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. Que quando você tem uma depressão ou então a própria esclerose, você não vai conseguir comandar aquilo. Por mais que seja uma coisa cerebral, e a gente imagina que tudo que é do meu cérebro eu comando. Não é assim que funciona, e a gente vai ter que fazer o tratamento. Eu acho que o importante hoje dessa entrevista é a disseminação, né? A pessoa quando fala assim, eu fiquei sabendo que fulano lá, acho que está com esclerose múltipla, vai ficar louco. Não, aí a pessoa já vai esclarecer, não, ouvi na rádio, não é assim que funciona, é assim, assado. E essa disseminação é importante para que no futuro essa semana e esse mês não seja mais necessário, né? Porque quando passa a não ser necessário é porque já caiu, né, no comum, caiu naquele nível de que todo mundo já sabe o que é. Eu acho que essa semana é importante para que a gente chegue a esse nível, vamos dizer assim. Né? De todo mundo ter pelo menos um mínimo de conhecimento. Né? E deixando os preconceitos e chegar nos conceitos, exatamente. Né? Exatamente. Então, deixar aquelas coisas que eu acho que sei e ir para o conhecimento de que não é uma doença, assim como tantas outras, e precisa ser tratada. E eu sei quais são os principais sintomas para ir procurar o médico. E os meios que eu preciso para que eu tenha esse diagnóstico, né? Acho que eu acho que a maior importância é essa mesmo. 9h24, Roberta, para finalizar, o que nós vamos fazer no ano que vem? Já tem na cabeça aí ou não? Tem que pensar alguma coisa nova. No que depender de mim, Adriana, eu vou estar sempre trazendo esse tema. A gente tem algumas campanhas, eu sempre divulgo no Instagram, a gente coloca lá a artezinha do Facebook, escrito mês de conscientização da esclerose múltipla. No ano que eu estava na Câmara Municipal, a gente usou o lacinho cor de laranja, no blazer, porque dá uma visibilidade. A Juliana está falando alguma coisa que eu não sei o quê. Sim. A gente fez a campanha dentro da Câmara Municipal. Eu me coloco à disposição. Eu recebi alguns retornos, recebi até e-mail de uma Câmara Municipal de outro município, não me lembro agora, perguntando sobre a lei. Outras pessoas também me procuraram porque ficaram sabendo da lei. O próprio posto de saúde ali, as meninas da farmácia de alto custo falaram, olha, pode procurar a Roberta, que ela tem uma lei sobre o assunto, conhece um pouco sobre a história da esclerose múltipla. Então, no que precisar, a gente está à disposição.
estava aqui conversando com a Marília agora, às vezes tem pessoas que precisam de medicação, aí outro tem sobrando, aí os pacientes se conversam entre si, empresta medicação para o outro, dá medicação. Grupo de WhatsApp da esclerose múltipla agora. Tem. Então, assim, tem um monte de grupo, tem aplicativo, tem algumas coisas, tem um grupo também, acho que se não me engano, ali não pode falar o nome do hospital, fazer propaganda, né? Tem 2 hospitais aqui, mas um deles tem um grupo, acho que de algumas pacientes, elas se reúnem lá. Então, tem possibilidades, as pessoas precisam se conhecer. Já está formando cooperativa, já. As pessoas precisam se conhecer, né, saber o que é e escutar os casos diferentes, né? Porque você começa a conversar, eu recebi uma pessoa ano passado na Câmara, começou a contar a história, uma coisa tão dramática, eu falei, não é assim, calma. Vamos conversar, né? Então, ver isso que não está sozinho, né? Que tem outras pessoas, Sim. e que tem outras pessoas tratando, trabalhando e conseguindo conviver bem com a doença. E tudo é da fase, né? Quem está na fase inicial, acabou de receber a notícia, está ainda com um problema latente, vamos dizer assim, fica desesperado. E aí já vai conversar com uma outra pessoa que já está no tratamento há algum tempo, já estabilizou, fala, não, eu também estava assim, agora estou assim. Eu vou ficar assim também? Vou. Ufa, tira o peso das costas. Isso ajuda muito, né? E importante assim, quando vai procurar, difícil, se você coloca no computador, na internet, vai vir muita informação, muitas vezes errada ou distorcida. Esse Google. Né? Então, o que é importante? Se eu quero saber mais sobre isso, vai no Amigos Múltiplos, tem o site Amigos Múltiplos, que é direcionado, tem informação confiável, e no site da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E ali tem informação válida, entrevistas, dá para seguir eles no discussão. Instagram, né? Exatamente, você consegue ter informação com conteúdo e sem sensacionalismo. Fake news, né? Exatamente. Sem fake news, porque, por gentileza, já está dando esse fake news também, viu? Já está dando, não está aguentando mais. Obrigado pela presença de vocês e a Rádio Atibaia é sempre à disposição para trazer esse tipo de informação, sempre importante. Nós é que agradecemos mais uma vez, agradeço aqui a doutora Marília, deixar um pouquinho Obrigada a agenda dela, que é atribuladíssima, ainda mais agora com a bebê linda dela, sei como é que é puxado. Quer dizer, eu não sei como é que é, porque eu não tenho filho, mas eu posso imaginar como que a dinâmica seja delícia. um pouco mais complexa, né? E de ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui com a gente e trazer informação para a população, que é fundamental. Obrigada, Adriano, Alexandre, doutora Marília e aos ouvintes que estão acompanhando. Obrigada. Depois a gente disponibiliza a entrevista para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Doutora, se tivesse que dar um recado agora final para quem tem ou para quem desconfia que tenha desenvolvido a esclerose múltipla, qual seria o recado? Não deixe de procurar o neurologista, tirar as dúvidas, fazer os exames se eles forem necessários e tratar. Não ficar com medo da doença e tentar tampar e esquecer que ela existe. Assim, quando a gente tenta esquecer que ela existe, ela está ganhando. Ela está ganhando força, né? Exatamente. Obrigado por sua presença. Obrigada a vocês.